Ah, tudo bem, pessoal? Tudo jóia. E aí, como é que passaram a semana? Tudo bom, né? Então tá bom. E aí, gostaram de aprender sobre o Vivaldi? É lindo, né, gente? Nossa, eu adoro, assim, o Vivaldi. Vocês viram que lindo que é essa parte do concerto das quatro estações da primavera? Então é incrível, né? Como que o músico ele consegue passar exatamente pra gente aquilo que ele está imaginando. Então, e eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais, né? Quem tiver curiosidade de ouvir as outras partes do concerto, que são o verão, o outono e o inverno, vocês ouçam, é só digitar aí, né, no YouTube as quatro estações, rapidinho vocês vão poder ouvir. E tentem identificar os instrumentos, tentar identificar, né, o que ele está querendo, que estação que é aquela, sem ler, né? Sem ler ali, ah, essa é, por exemplo, o verão, agora eu estou ouvindo o verão. Tentem fazer isso, esse exercício aí, para ver se vocês conseguem identificar algum elemento das outras estações. É muito interessante esse exercício, né? Porque está trabalhando assim, a música ela trabalha muito com a sensibilidade da gente, né? O nosso cérebro, o nosso ouvido ouve e o nosso cérebro ele decodifica, né, como uma sensação agradável ou não agradável. O nosso cérebro, ele consegue fazer isso, né? Com tudo aquilo que a gente absorve através dos nossos sentidos, ou do ouvido, ou da visão, e etc. Então a gente sabe o quê? Que cada artista, ele usa a sua linguagem de expressão. No caso do Vivaldi, ele usa a música. E a música, ela tem como que o artista ele se expressa através da música? Como que a música ela consegue trazer essa sensação para gente, né? De interpretar uma estação do ano, por exemplo. Então, o artista ele vai usar as propriedades que a música tem, os elementos da música, os códigos dessa linguagem. A música tem os seus códigos. Quais são? Os instrumentos musicais, cada um com seu timbre, né? A diferença entre cada um deles, um mais agudo, um mais grave, ou então um som mais longo, um som mais curto, um som mais forte, um som mais fraco. Nós estamos falando das propriedades do som, né? O timbre, a altura, a intensidade, duração são as propriedades. Então é com isso que o músico trabalha. E depois a gente sabe que, por exemplo, um pintor, ele também trabalha trabalha com as propriedades da pintura e dessa linguagem aí. Quais são as propriedades, então, que eu tenho na hora de desenhar e de pintar? Eu vou ter as formas, né, que são construídas a partir das linhas, eu vou ter as cores, eu vou ter as texturas. Então, eu tenho uma infinidade também de elementos que me ajudam na hora de eu me expressar através dessa linguagem. Então, eu vou falar hoje para vocês aqui da música e da pintura. Então nós vimos que o Vivaldi ele trabalha assim a música com muita facilidade, né? De expressar ali o canto de um pássaro através de um instrumento musical. Então para ele não é nada difícil, porque ele assim estudou isso, né? Ele conhece os códigos aí dessa linguagem. E nós vamos estudar também um outro artista aqui agora, que é um artista lituano. A Lituânia é um país ali da antiga União Soviética e ali mais para o sul da Europa. E é o Mikalojus Konstantinas Čiurlions. É um nome assim que nós não estamos muito acostumados com esse artista, porque inclusive você nem encontra muita coisa dele em português. Eu pesquisei aqui, eu encontrei mais coisa em inglês, é difícil, né? Então, ele foi assim um dos pioneiros na associação da música com as imagens. Então, por exemplo, o Mikalojus, ele fez, por exemplo, cerca de 250 peças musicais e 300 pinturas relacionadas. Então, por exemplo, nós vamos ver que a arte abstrata, lá das vanguardas europeias, né, criada pelo Kandinsky, a gente fala que o Kandinsky foi o pai da pintura abstrata, mas o Mikalojus ele já fazia pesquisas, né, de cores
representando sensações. É o que o Kandinsky vai fazer. E nós vamos aprender depois um pouco lá na frente, né, sobre as vanguardas europeias. Mas nós vamos saber que esse artista lituano, ele já fazia essas pesquisas. Então, o que a prancha 20 de vocês traz aqui é exatamente isso. É vocês tentarem relacionar uma pintura, que eu vou ter aí 4 imagens, com uma obra do Mikalojis. Né? Nós vamos ter lá Sonata of Sea, depois eu vou ter o Winter, que é o inverno, que ele compôs em 1907, depois eu vou ter a Sonata of Springs, que ela já é numa outra configuração musical, que é o Scherzo, que é o que? É uma coisa um pouco mais rápida. Até vocês vão ter aqui, ó, deixa eu colocar. Aonde que eu li isso? Aqui no rodapé, ó. É uma peça musical com movimento rápido e leve. Então é importante também vocês já irem conhecendo o que é nota de rodapé. Então, lá embaixo da página, quando é necessário, ele traz essa informação, que a gente chama de nota de rodapé. Então, aqui nessa página, por exemplo, ó, nós vamos ter o que significa final, o scherzo, o que é lituano e o que é lituano. É importante a gente saber, vocês já irem sabendo disso, porque, por exemplo, em livros, em vários tipos de livros, a gente de literatura ou livro científico traz essas notas de rodapé. Então, eu quero que vocês leiam essa prancha e tentem relacionar nessas imagens, essas 4 imagens, com essas 4 opções que vocês têm aí para marcar, né? Relacionadas à música do Mikalojis. E depois a atividade que eu vou dar para vocês, nós vamos fazer lá na nossa live de sexta-feira, tá bom? Então, a aula de hoje é mais sobre isso que eu queria falar para vocês. E depois eu vou fazer algumas complementações lá durante a nossa aula, tá bom, meus queridos? Então, eu desejo uma ótima semana para vocês, com muita proteção. E a gente se vê na nossa live. Um beijão grande. Tchau, tchau.